O importante são as palestrantes. Da semana passada foi Gisele Grueninga e hoje a gente tem Beatriz Marinho com a gente. Então, eu gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui no nosso segundo encontro do APAR Convida. E hoje eu tenho a honra de dizer que nós temos uma psicóloga jurídica que é muito querida por mim. A Beatriz, ela é graduada, o currículo dela é extenso, gente, que a pessoa é graduada em psicologia e graduada em direito. Não bastando, ela faz mestrado em psicologia e mestrado em direito. Doutorado em psicologia pela PUC. Mas uma das coisas que eu acho mais legal é uma publicação de um livro dela, que foi um trabalho desenvolvido no Ministério Público, que todas as vezes que eu posso eu divulgo, que é o livro Alienação Parental entre o Mito e a Banalização. Trabalho, um livro muito, muito especial, muito legal. Quem tiver oportunidade, eu super recomendo. É uma pessoa com quem eu já tive a honra e a oportunidade de dividir numa palestra, uma banca que a gente fez para a OAB São Paulo, e foi muito especial, né? Foi uma das minhas primeiras representando o APAR, então fiquei muito feliz de dividir com ela. E é uma pessoa adorável de um conhecimento muito vasto. Quem aqui no Rio já teve a possibilidade de ter a Beatriz como perita, sabe muito bem do que eu estou falando. Ó, Fabrício já está até fazendo assim, ó. Gostei, Fabrício. A gente faz elogio aqui em conjunto, gosto disso. Um fala e o outro chancela. Beatriz, mais uma vez, muito obrigada por você ter disponibilizado seu tempo numa quarta-feira à noite. Eu gostaria de agora deixar a palavra com você. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui participando de um evento da OAPAR. Eu achei fantástico quando eu soube que vocês lançaram um observatório sobre alienação parental. E estou ainda mais encantada com a OAPAR com essa proposta de um grupo que se debruça sobre o tema alienação parental para estudar abuso sexual. Porque o que eu estava falando para as meninas antes de abrir é que o que a gente mais encontra na prática são as pessoas que militam pela alienação parental desqualificar o abuso sexual e as pessoas que militam contra o abuso sexual desqualificar a alienação, né? Então, frases como a alienação não existe, é mera alegação para defender abusador sexual. Ou frases como, mas o abuso qualquer coisa, se tiver abuso, depois vai para um psicólogo, não é nada tão sério, pior é perder o pai. Uma frase e a outra que eu já ouvi na minha vida, infelizmente, são lastimáveis, porque na verdade as duas coisas existem, as duas coisas são sérias, as duas coisas vitimizam as nossas crianças e têm que ser consideradas e olhadas. Então, achei muito legal a proposta de um grupo que se nomeia Observatório da Alienação Parental, se preocupar com o seu supostamente oposto, né? Que é o seu réu reverso, aqueles que querem acabar normalmente com a alienação, que é o abuso sexual. Porque é isso, quando a gente cuida da criança, tem que cuidar no integral, em todos esses tipos de violência que ela sofre. Então, bom, gente, me pediram para falar sobre abuso sexual infantil e eu preparei alguma coisa para falar com vocês sobre isso. Depois eu vi hoje no folder que botaram abuso sexual infantil e conflito de lealdade. Então, depois que eu falar um pouquinho de abuso, a gente vai tentar, e através até das perguntas de vocês, de coisas que vocês queiram trazer para colaborar, estender um pouco para a questão do conflito de lealdade, como que essas duas coisas podem se cruzar. A gente pensa junto, tá bom? Então, o primeiro ponto é dizer que abuso sexual infantil, quando a gente pensa em abuso sexual infantil, eu não estou falando daquele estupro, né, no sentido lá do Código Penal de antigamente, que já até mudou o sentido de estupro, que é só a penetração vaginal, anal, não. Quando eu penso em abuso sexual infantil, eu penso em qualquer tipo de ação sexualizada praticada por um ou mais adultos contra uma criança ou adolescente, com a finalidade de estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para satisfação do seu próprio desejo sexual. Quer dizer, tanto faz se você manipula aquela criança ou faz qualquer ação sexualizada, que a gente vai ver que ações são essas, com ela para ter prazer, você ter prazer direto ou indireto, através da excitação da própria criança e do desejo sexual dela, manifesta, né? Então, quando eu falo de qualquer ação sexualizada, eu estou falando no sentido muito amplo. Pode ampliar, amplia mais. O mais amplo que você puder pensar.
porque inclui não só penetração oral, anal, vaginal, mas também toques, né? Já teve casos na promotoria, porque, para quem não sabe, eu trabalhei durante 12 anos como perita do Ministério Público do Rio. Então, eu trabalhava diretamente nas promotorias da infância, num tempo, e depois no GAT, que é o Grupo de Apoio Técnico. Então, eu vi muitos casos reais assim, de abuso, né? Teve uma vez que, na promotoria, por exemplo, um exemplo de fala sexualizada, que é um outro tipo de ação sexualizada, né? Um padrasto respondeu por abuso sexual porque ele fazia assim, quando a menina ia tomar banho, a enteada dele, ele dizia: ah, vai tomar banho, então esfrega bem e se masturba pensando em mim. Veja bem, ele nunca tocou nessa menina, ele nunca fez nada efetivo com ela, mas não precisa, basta essa fala corriqueira, sexualizada, que é uma forma de agressão, uma forma de violência, é considerado um abuso sexual quando a vítima tem menos de 14 anos, com certeza, de 14, 16 a gente vai ficar naquela polêmica. Promotores de infância dizem uma coisa, mas os penalistas dizem outra, e assim vai. Os toques que eu tinha falado, não precisa ser um toque direto no órgão genital, né? Qualquer toque, pode ser no braço, pode ser pescoço. O problema é a forma como o toque é feito, é o que ele exprime. Se ele expressa sexualidade, ele vai ser um toque que pode ser considerado uma exibicionismo. Teve uma mãe uma vez que ela foi processada porque ela tinha 2 ou 3, não lembro mais, mas filhos eram escadinhos, que eram 3. Ela botava eles sentadinhos assim na cama e fazia um striptease para ela. Ligava uma música sensual, né? E fazia ela fazia eles assistirem. Ela não tocava nos filhos e nem precisa. Isso é um exibicionismo, quando você tem prazer só de fazer a criança assistir, né? Ver você, o seu corpo, ou fazendo ou simulando alguma coisa sexual. O voyeurismo é o inverso. É quando você tem prazer assistindo essas crianças. Então, bota a criança em posições sexys, tira roupa, tira foto delas nuas, fazendo carinho uma na outra. Isso é voyeurismo. Exposição a material pornográfico. Assim, se o seu filho adolescente de 16 anos mostra interesse de ver um filme pornô, não tem problema se você deixar, acompanhar ou entregar para ele ver. Não é essa a questão. A questão é que tem gente que faz isso muito antes do interesse ser manifesto do filho. Então, por exemplo, teve uma vez que eu atendi um garotinho lá em Campo Grande, que ele tinha 6 anos, e ele estava lá por causa de abuso sexual, e o abuso sexual que ele sofria era exatamente exposição a material pornográfico. O pai dele forçava ele a assistir reiteradas vezes filmes pornôs para que ele aprendesse a ser homem, porque na concepção dele, ser homem se reduzia a isso. E aí eu lembro que o garotinho dizia assim: tia, eu pedi, pai, deixa eu brincar lá fora, deixa eu jogar bola com os meus amigos. Ele fala: não, senta aí e assiste para aprender a ser homem. Ah, então deixa eu ver um desenho, pai, deixa eu mudar de canal. Não, você tem que ver isso para aprender a ser homem. Então, nesse contexto, é muito violento, porque a criança ainda não está interessada, ainda não está preparada. Então, isso também é uma forma de abuso sexual infantil. Então, quando eu estou falando de abuso sexual infantil, ampliem bem, porque não é só o sexo de Adão e Eva, né? Aquele sexo bíblico. Não, é qualquer ato sexualizado que possa tirar, extrair satisfação daquele que está praticando ou estimular a criança, isso também, de alguma forma, e satisfazer o autor, tá bom? Outro ponto importante é a gente diferenciar abuso sexual de exploração sexual e até de violência sexual, né? Abuso sexual é isso que eu falei, qualquer ação sexualizada praticada por um ou mais adultos contra criança e adolescente para estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para satisfação do próprio desejo sexual. Mas a finalidade, então, que tem aí o abusador é o prazer. Ele faz aquilo por prazer, porque gosta. A exploração sexual tem uma finalidade mais pecuniária, mas pecúnia lembra dinheiro necessariamente. Então, como é que eu posso dizer? Mais financeira, não precisa ser ligada ao dinheiro, mas alguma vantagem a pessoa tem que ter. Pode ser com mantimentos, pode ser com aluguel gratuito, pode ser, enfim, alguma vantagem de ordem econômica, de ordem patrimonial, de alguma ordem ligada a essa questão do dinheiro, né? Não necessariamente a moeda, a cédula, mas de alguma forma beneficiado por isso. Então é diferente. A violência sexual, eu vou ter
é quando... Aí tem a violência em dois sentidos, né? A violência estrito sensu é quando você pensa mesmo em violência física, vai, força, e apanha, e empurra, e puxa. Mas tem uma violência presumida, que aí todos os abusos sexuais vão ter, porque mesmo quando ainda não aparece essa violência sexual expressa, vamos dizer assim, ela é tácita porque é sempre muito violenta, muito, muito agressiva. Por que que todos esses atos são considerados abuso sexual com criança? Porque ela ainda não tem capacidade nem de discernir, às vezes ela consente, mas não sabe exatamente com o que está consentindo, que consequências aquilo vai ter, e ela também não tem muita defesa. Ela não tem muitos artifícios para sair de certas situações. Então, por isso, com ela o conceito é muito mais amplo. O guarda-chuva é maior, né? Mas o abuso sexual pode acontecer sem essa violência expressa, física, né? Que é através da sedução. E a gente vai falar disso já já. Antes, vamos falar de algumas definições. Aquele que acontece dentro da casa da criança. O lugar que ela devia estar mais segura, né? Devia estar mais protegida. Mas ali por alguém que, de repente, pode ser alguém que foi entregar alguma coisa para a família, não é nem ninguém ligado, mas aconteceu dentro de casa, vai ser considerado um abuso sexual doméstico. O abuso sexual incestogênico, aí tem o foco não no lugar em que aconteceu, mas quem praticou. Porque incestogênico, incesto, né, tem a ver com a mistura dos vínculos biológicos, e aqui a gente vai até ampliar, porque pode ser biológico ou socioafetivo, mas vínculos familiares da criança com a questão sexual. É alguém que usa um lugar especial de confiança, por ser parte da família daquela criança, e que teria, por isso, até o dever moral de proteger aquela criança, mas usa para conseguir abusar dela, né? Esse é o abuso sexual incestogênico, mistura vínculos familiares com vínculos com a questão sexual. Vou reforçar que não só a família biológica. Se eu, por exemplo, me caso com alguém, esse alguém tem um pai que vai morar com a gente, né? O meu sogro. E eu tenho uma filha até de um outro relacionamento, e esse meu sogro, que nesse contexto familiar novo, tem um papel meio de avô dessa minha filha, embora não seja biologicamente nada dela, nem meu marido é, segundo o marido, ela é filha de um primeiro relacionamento, quanto mais o pai dele, não tem nada de biológico com a criança. Mas ele tem socioafetivo, naquele contexto, ele está ali num lugar de avô, é o vodrasto, né, que chamam. Então, se ele, nesse lugar de avô, de vodrasto, que devia ter tem essa confiança, né, tem esse dever de proteger, de cuidar, ele abusa, isso também é incestogênico. Também aí tem uma mistura dos vínculos familiar com o sexual. Tá? Assim, o campeão de audiência, aquele que ganha todos as estatísticas nos processos, nas delegacias, o que a gente vê de mais comum em termos de abuso incestogênico é a da filha menina praticada pelo pai mesmo, pai biológico, pai que criou. Então, assim, a gente fica morrendo de medo, né? Que a filha tá ficando mocinha, eu vou casar de novo, vou pôr um outro homem dentro de casa, se pode, se não pode, o padrasto, quem é esse que vai morar com ela? Mas o padrasto aparece em segundo lugar nas estatísticas, o pai ainda vence. Lógico que aí a gente tem falsas e verdadeiras denúncias, aí é outra questão, mas assim, quem mais é denunciado é o pai biológico. E por que que o pai biológico se sente legitimado a abusar da sua filha? Bom, ele se sente triplamente legitimado, né? A gente percebe que ele se sente legitimado porque ele é homem, e ela é uma menina, uma mulher, e a mulher deve se submeter sexualmente ao homem, porque ele é mais velho e ela é mais nova, e os mais novos obedecem, também se submetem aos mais velhos, e porque ele é o pai. Ele é que criou essa menina, ele que deu vida a ela. Então, como ele é o criador, ele que deu vida, ele também tem o direito de inaugurá-la, de ensiná-la sexualmente. Então, muitos se sentem assim triplamente legitimados, e a gente vai ver no decorrer da fala que, conforme o tempo vai passando, ele vai abusando e nada acontece, essa sensação de legitimidade, legitimação para aquilo que está fazendo ainda vai aumentando. Um outro ponto que eu acho importante antes de prosseguir falar é sobre a diferença de abuso sexual e pedofilia. Isso é imprescindível, porque muita gente boa confunde. Até por causa de um desserviço que a lei da pedofilia, né, que foi chamada assim pela mídia, divulgada dessa forma em toda a imprensa, fez. As pessoas acabaram associando pedofilia com abuso sexual de criança, e não tem nada a ver.
né? Quando a gente fala que pedofilia não é crime, tem sempre alguém para nos chamar de esquerdista. Você acha que pode abusar de criança? Não, não é nada disso. Abuso sexual infantil é crime, ponto. Sempre vai ser. Mas pedofilia não é isso. Pedofilia é uma doença, é um transtorno da área da sexualidade que já é estudada há muito tempo pela psiquiatria, pela psicologia. É uma doença que precisa de tratamento e que já é difícil normalmente, antes dessa vinculação de pedofilia com abuso, já era difícil a pessoa buscar o tratamento porque é algo que não é visto bem na sociedade. As pessoas já olham torto para isso. Então, a pessoa admitir para alguém que tem aquele problema, que precisa de tratar, já é uma coisa difícil. Quando a gente associa pedofilia a abuso sexual, então, tornou assim perto do impossível, né? Fica sendo cada vez mais difícil que o pedófilo, quer dizer, aquele que possui o transtorno da área da sexualidade e precisa de ajuda, procura essa ajuda e se deixa ajudar porque ele não quer ser confundido com o abusador sexual. Mas o que mostra a prática, a estatística, é que, assim, de todos os casos de pedófilos, a maioria não é abusador sexual. Quer dizer, porque quando você tem vontade de matar seu chefe ou sua mãe, isso não faz de você um assassino, né? Você só vai ser assassino se você efetivamente pegar lá a arma ou algum outro tipo de instrumento, tentar tirar a vida da sua mãe ou do seu chefe. Senão, você não vai ser um assassino. Então, a pedofilia é a mesma coisa. Você ter desejo por crianças, se sentir sexualmente atraído por elas, isso mexer com você, não é crime, não é esse o problema. O problema é quando você bota isso em ato. Aí, se você bota isso em ato, você realmente pega uma criança e faz aquilo que você fantasia, aí você virou abusador. Mas se você ficar só na fantasia, você não é um abusador sexual, você é só um pedófilo que precisa de tratamento. Da mesma forma, como a maior parte dos pedófilos não são abusadores, também é verdade dizer que a maior parte do abusador não é pedófilo. Se você pegar os casos de abuso sexual, raros são os casos em que o abusador é pedófilo. O que são os casos em que são pedófilos? São aqueles em que tem alguém que vai ser palhaço, ou professor de escolinha de futebol, ou vai arranjar uma profissão que facilita a aproximação dele com as crianças, vai ser negócio de escoteiro, né? Guia de escoteiro. E aí ele vai e se aproveita de vários deles, abusa, porque o pedófilo ele sente atração por toda e qualquer criança, né? Assim, toda e qualquer entre aspas, muitas. Agora, o abusador sexual que mais aparece não é o pedófilo, é exatamente o incestogênico, é exatamente o abusador sexual familiar. E esse não é um pedófilo, é uma pessoa que tem uma vida sexual ativa. Aliás, é uma das coisas que a gente mais ouve. Doutora, eu tenho uma mulher linda, gostosa, nossa vida sexual maravilhosa. O que eu vou querer com um projeto de gente? E eu não sei o que ele vai querer com um projeto de gente. Mas ele vai, a gente vê isso acontecer muito. Então, é bom a gente saber que abuso sexual não é pedofilia, que a maioria dos pedófilos não são abusadores e que a maioria dos abusadores também não são pedófilos. O que mais acontece, infelizmente, é o abuso intrafamiliar. O abuso de pai pela filha. Antes de prosseguir, eu queria dizer para vocês que quando eu falo que a menina é a mais abusada, também não estou querendo dizer que ela é a única abusada. O menino também pode ser abusado, pode ser vítima de abuso. Assim como quando eu digo que o pai é quem mais aparece como abusador, eu não estou dizendo que ele é o único que aparece. Infelizmente, padrastos, mãe, madrinha, avó, avô, todos eles podem aparecer como abusadores, né? Eu tenho até uma história de um caso que normalmente eu gosto de contar nessa aula, que é um caso real, infelizmente, que marca muito isso. Teve um caso de um pai que procurou o Ministério Público porque ele tinha gravado vários vídeos de cenas da ex-mulher dele com o filho, né? Da ex-mulher, agora é ex-mulher, né? Como tinha sido isso? Bom, era um casal que vivia junto como um casal desde sempre. Eles não se casaram, mas por opção. Eles não... Tô tocando aí. Desculpa. Eles não se casaram, mas viviam juntos, como eram publicamente reconhecidos como um casal. Um pagava com o outro, saíam como casal, eles tinham um filho, e por opção eles não moravam juntos. Mas é uma escolha deles. Ele bancava os dois, estavam sempre juntos, mas o marido morava numa casa e a mulher morava em outra com a criança. Só que esse homem foi mandado embora lá da empresa onde ele trabalhava, ele ficou desempregado
e ele já estava naquela idade de 40 e poucos, que é difícil se recolocar no mercado rapidamente, apesar de um currículo maravilhoso. E ele teve um tempo aí de uma entre-safra de até conseguir se recolocar de novo. Nessa entre-safra, ele falou assim, eu não tenho como manter 2 casas. Vamos combinar o seguinte, eu vou morar com você aí na sua casa, e a gente aluga, se desfaz dessa, não sei o que eles fizeram. O fato é que eles foram morar juntos por um tempo. E nesse tempo que ele foi morar com a mulher, ele se aproximou muito da criança, que ele via assim, fim de semana, ele passou a conviver com ela diariamente, né? Até que ele falou, a criança uma hora tomou coragem e falou assim, pai, posso te contar uma coisa? Quero te contar umas coisas que a mamãe faz comigo. E aí contou para ele um monte de coisa que a mãe fazia com ele e que o pai na hora não acreditou, porque a nossa tendência é não acreditar. Se alguém vira para você hoje e te fala, um irmão ou uma irmã sua que você tem, vem e conta para você, fulana, o papai e a mamãe me abusava de mim quando criança. Você vai acreditar fácil nisso? A nossa tendência é dizer, não é possível, o meu irmão tá louco, minha mãe tentar descobrir por que ele criou essa história contra os nossos pais, e arranjar 1000 histórias por isso. Se alguém falar isso em relação ao seu marido, sua esposa, se você está bem casado, tá feliz com ele, também dificilmente você vai acreditar. Você vai achar, não é possível, está inventando, especulando, não pode ser. Como que aquela mulher que eu escolhi, né, para ser a minha companheira, construir uma vida junto, eu jamais seria capaz de fazer isso com uma criança, quanto mais com o nosso filho. Então a tendência é essa mesmo, e ele, como todos, também não acreditou no menino. Mas ele deu ao menino o benefício da dúvida. Foi muito bom. Ele achou que, filho, pelo amor de Deus, nem diz isso, sua mãe nunca faria isso, mas, sem que ninguém soubesse, ele instalou câmeras na casa deles, na casa que eles moravam, e saiu normal para procurar emprego, para cuidar da vida dele. Quando ele voltou e viu os vídeos que tinham sido filmados, ele encontrou tudo aquilo que o menino narrava para ele, e foi lá na promotoria. E aí as filmagens mostravam a mãe transando com o menino, fazendo sexo oral, fazendo ele fazer sexo oral nela, mostrava, por fim, que foi isso que fez o menino até buscar a ajuda do pai, que ela transava com o irmão dela para o menino ver, assistir, e agora estava querendo que o irmão dela, tio do menino, transasse com esse menino. Ele tinha tentado algumas vezes, só que doeu, o menino reclamou, saiu e não aconteceu, mas se continuasse aquilo, uma hora ia acontecer. Então esse é um exemplo de um menino que está sendo abusado sexualmente pela mãe. Isso acontece também, né? Só para a gente não achar que o humano não tem, gente, não tem fórmula, não tem o que é sempre, não tem o que não é nunca. Então, meninos podem ser abusados, meninas também, pais podem abusar, mas mães também, e tios, avós, vinhos. O que acontece mais frequentemente é a menina pelo pai, mas não quer dizer que seja a única forma, tá? A gente chama de abuso sexual precoce quando a criança é muito pequena. E muito pequena, gente, não tem limite também. Eu já peguei casos de criança com semanas de vida. Teve uma vez que era um casal que morava junto, eles tiveram uma filhinha, eles moravam na casa dos pais dele, e uma noite a mãe acordou com sede, foi até a cozinha, e quando chegou lá encontrou o avô da criança ajoelhado, lambendo a genitália da bebezinha de semanas. E ela gritou e veio a família toda e assistiu aquilo, então teve um monte de testemunho. Então, quer dizer, não tem limite, não é só quando bota peitinho que fica perigoso, não é só quando... Não. Qualquer momento, o desejo humano é uma coisa assim insondável, um mistério insondável. Então, tudo pode despertar desejo humano, inclusive um bebê, tá? Bom, no início, a criança, quando sofre abuso sexual incestogênico, ela vê aquilo como um carinho, uma brincadeira, porque, como eu disse, a maior parte das vezes não tem violência nesse momento. É uma violência tácita, né? Uma violência implícita porque é uma criança, mas não tem violência expressa. O pai é tremendamente sedutor. Ele trata aquilo mesmo como uma brincadeirinha entre o papai e como às vezes esse é um dos raros momentos que aquele pai não é mais agressivo, mais violento, ou tem mais tempo com a criança, um dos raros momentos que ela tem alguma atenção e algum carinho dele, ela chega a ansiar, a desejar, isso ela gosta. Porque, gente, eu também digo assim para os meus alunos, se um cachorro te lamber no lugar certo, do jeito certo, vai te arrepiar. Porque não tem a ver com o que você pensa, com o que você aceita ou moralmente quer. Tem a ver com um monte de terminações nervosas que o nosso corpo é feito e que reagem.
aos toques, às carícias. Então, como a criança também percebe aquilo como algo prazeroso, ela começa a ansiar por aquilo e até a pedir, assim, por exemplo, ela começa a perceber que toda vez que a mãe vai para o culto da igreja, o pai começa com as brincadeirinhas com ela, chama ela e começa com os carinhos, com os segredinhos, com aquela brincadeirinha secreta deles. Toda vez que a mãe vai ao culto, chega uma hora que ela associa. Então a mãe vai para o culto, ela já pula no colo do pai. E aí depois, quando ela cresce, ela se culpa porque ela pulava no colo do pai, porque ela pedia, ela ia provocar isso. Acha que ela era a grande responsável. Mas não, ela é só uma criança que recebia um carinho que ela não identificava como abuso, algum toque, alguma brincadeira do qual ela gostava, que dava prazer a ela sim, e ela buscava nos momentos em que era condicionada a fazer. Né? Porque essa criança que não está entendendo nada e que está sentindo aquilo como carinho ou brincadeira, ela cresce. E quando ela cresce, ela vai tendo contato com o mundo, com os colegas da escola, com coisas que aparecem na TV, nas revistas, e ela começa a entender que tem algo errado ali. Que aquela brincadeirinha que o pai faz com ela não é normal dos outros pais fazerem com as outras meninas. Não é, é um carinho estranho. E aí ela começa a dizer, não, pai, não quero. A rejeitar, né? A recusar aquele pai. E aí sim que a violência entra. Nesse momento que o pai responde com violência. Ele começa a pegar com força, a empurrar, a obrigar fisicamente e a ameaçar. Acho que a maior violência que essas crianças sofrem nesse momento não é nem a física, é a psicológica. Que ele faz muitas ameaças, não só a ela, mas as pessoas que ela ama, né? Se você não permitir, eu vou fazer isso aquilo com a sua mãe, com a sua avó. E aí ela vai deixando, cedendo, com medo que o pai cumpra aquela ameaça também, tentando proteger de alguma forma as pessoas que ela ama. Então aí a gente já tem um abuso sexual com violência mesmo expressa, né? Não só com sedução. E aquela criança então vai ficando, gente, num emaranhado de sentimentos, sabe? De vergonha, medo, culpa, insegurança, até que está errado, e encontra na família dela, em geral, na família nuclear, uma rede de apoio, né? Em geral, e aí viventes mesmo com abuso. São aquelas mães que, por exemplo, dopam a filha para que ela, normalmente é com o padrasto, né? Tem casos assim, ai, meu marido novo, né? Meu novo companheiro, ele tem um nervoso, sobe na cabeça se ele não transa sem, e ele não quer mais, não está mais ligado em mim, então ele começa a ficar mais calmo porque começa a dar em cima da menina. E no início tudo bem, a mãe finge que não vem, a menina cede. Até que chega uma hora que a menina arranjou, foi um caso real esse, ela arranjou um namorado, e aí quando ela arranjou um namoradinho, ela não quer mais brincadeira com o padrasto, porque ela quer ser fiel àquele namorado que ela está apaixonada. E ela começa a dizer que não. E aí o padrasto volta a ficar muito nervoso, fica violento, fica agressivo. E aí o que a mãe faz? Começa a dopar a menina, ela começa a pôr remédio na comida da criança para que ela coma o jantar, fique, né, desacordada, e o padrasto aí faz o que quiser com o corpo dela. Então, assim, isso é uma mãe conivente, também acontece. A gente tem que lembrar que nem toda mãe é aquela mãe leoa dos filmes e das poesias. Infelizmente, existe tudo. Existe mãe que ama, existe mãe que não, existe mãe que é conivente com abuso sexual também. Tem até as mandantes. Se der tempo, eu conto um caso. Mas vamos seguir, que eu tô com medo de não dar tempo de falar tudo que eu quero. Além da mãe, a gente tem que lembrar que os irmãos também não formam uma rede de proteção, pelo que eu falei agora. Se um irmão seu, uma irmã sua vier falar com você, a não ser que ele também seja vítima de abuso, em geral, a gente não acredita que os nossos pais sejam capazes de fazer uma coisa dessa. Né? Se eles foram bons pais para a gente, com a gente ele não fez nada, era um pai que cuidava, era um pai que protegia, que dava remédio, levava para brincar, cuidava quando está doente, você tende a não acreditar e ficar contra a vítima. É ela que quer acabar com a família, é ela que nunca gostou do papai, mentirosa, inventa coisa. Tem homens que têm 8 filhos e abusam dos 8, né?
de todos, mas tem aqueles que têm 8 filhos e escolhem um para Cristo, e sem muita razão. Às vezes não é nem a única, não é nem menina, é um menino, não é nem o mais novo nem o mais velho, é um que ele escolheu aleatoriamente ou por alguma razão no conselho, e é com ele que ele pratica o abuso sexual toda noite. Com os outros não, os outros ele é um pai nota 10. Então é muito difícil os irmãos apoiarem o irmão que é vítima de abuso quando eles não sofreram isso também. É difícil eles acreditarem nele. Então, com isso, a família nuclear faz o que a gente chama de muro ou pacto do silêncio. É um assunto tabu que não pode ser falado nem ali, muito menos para fora. É tipo um complô de silêncio que eles fazem. E aquela criança, aquele adolescente que está sendo abusado, tem muita dificuldade para romper esse pacto de silêncio, para levar aquilo para fora, para dizer o que está acontecendo com ela. Até porque quando ela contou a primeira vez para a mãe, não foi boa a reação, né? Então, quando ela resolve fazer, ela normalmente escolhe uma pessoa que de alguma forma oferece para ela algum suporte emocional. Pode ser uma professora da escola, é muito comum, uma tia, uma avó, a madrinha, a vizinha que toma conta dela quando a mãe vai trabalhar, enfim. É o que a gente chama de pessoa de confiança da criança, não é necessariamente alguém que seja PhD em desenvolvimento infantil ou em sexologia, nada disso. E essa pessoa tem uma outra responsabilidade na mão, né? Quando uma criança chega para você e conta, olha, está acontecendo isso assim, assim comigo, você tem duas opções. A primeira, que infelizmente muita gente escolhe, é não interferir. Fala assim, ainda mais quando é intrafamiliar, nossa, assunto de família, eu não vou me meter nisso. E a pessoa não interfere, não faz nada, o abuso vai continuando cada vez mais grave, porque abuso nenhum começa com estupro, né? Começa assim, é que nem namoro, vai esquentando, começa com mão boba, com palavrinhas, com provocações orais, e vai passa a mão para aqui e ali, e vai até que chega na penetração. Então ele vai ficando cada vez mais grave por causa dessa omissão dessa pessoa de confiança, muitas vezes. Ou se já aconteceu tudo, ele vai se perpetuando no tempo e deixando marcas maiores, né? E o abusador vai se sentindo cada vez mais legitimado. Como eu disse para vocês, a não punição, ele está praticando abuso contra uma criança por um longo tempo e nada está acontecendo com ele, é algo que deixa ele com uma sensação muito grande de legitimidade, que pode mesmo fazer aquilo que não é errado. Para a criança, tem diversas consequências. Gente, olha que triste. São as mesmas consequências da alienação parental quando tem falsa denúncia de abuso. São exatamente as mesmas, porque a criança que é abusada ou aquela que acredita que é abusada tem pouca diferença no sentido de consequência. Essa verdade psíquica gera dificuldade de se confiar nos seus pais. Em quem você pode confiar nessa vida? Gera maior tendência à drogadição, problemas na área da sexualidade, gera maior tendência a suicídio. Tem diversas consequências aí psíquicas que vai acontecer tanto para a criança abusada quanto para a criança que não foi abusada sexualmente, mas inventaram essa verdade, ela introjetou como uma verdade psíquica e ela sofreu então um abuso psicológico, né? Porque ela acredita que foi abusada sexualmente. A consequência vai ser exatamente a mesma. Naturalização é outra consequência muito comum. É quando aquilo fica tão natural, porque é um mecanismo de defesa, sabe? Não é que meu pai seja um monstro porque ele não me ama, porque é normal pais fazerem isso com o filho, é normal, é natural. Se naturaliza tanto que se é natural do seu pai. Vou contar a história do mandante, porque tem a ver com naturalização também. Mãe mandante. Teve uma vez que chegou uma criança lá numa das promotorias que eu atuava, enviada pela escola. A escola disse para ela, tinha mandado ela porque ela estava muito rebelde, estava batendo mesmo nos colegas, nos professores, até na diretora, estava agredindo todo mundo. E a hipótese da escola é que ela estivesse vivenciando algum tipo de violência em casa, ou sofrendo ou presenciando, mas que ela estivesse sendo vítima de violência e reproduzindo no contexto escolar. Por isso que chegou o caso lá. E aí eu chamo, como sempre, né? Quando a criança de primeira conversa com os pais, chamei pai e mãe para conversar, só foi a mãe, o pai não foi. E a mãe me contou da vida deles, que era uma família que tinha 8 filhos. 8 é um nome cabalístico, né? Mas essa tinha 8 mesmo. Tinha 8 filhos. O mais velho, que era esse, tinha 12, o mais novinho tinha 4, ou seja, era uma escadinha. Nem a mãe nem o pai tinham emprego. Eles viviam de catar latinha e papelão. Olha, uma renda mínima das mínimas. Dificilmente alimentava aquilo tudo.
e eles viviam numa casa, que se pode chamar de casa, de 4 paredes, assim, não tinha nem banheiro, nem cozinha. Eram literalmente 4 paredes onde eles viviam amontoados ali. Quando ela foi me descrevendo a vida deles, eu já achei que supus que fosse essa a razão da revolta, né, do comportamento do garoto, porque não era uma vida nada fácil, ele devia ver outras crianças tendo coisas que ele queria ter e não poder, enfim. Só que me chamou a atenção que eles eram 8. E só um tinha problemas de comportamento na escola, os outros não. Aí eu perguntei assim para essa mãe, mas tem alguma outra diferença entre esse filho e os outros? Tem alguma coisa que você tenha para dizer? Ela falou assim, a única diferença, doutora, é que ele serve o pai. Ela falou isso, gente, dentro do Ministério Público, num processo, com a naturalidade de quem diz que vai à feira e compra banana. Aí até na hora eu achei aquele serviço o pai de levar a refeição, levar o almoço, por causa do que ela estava dizendo. Eu falei, como assim serve o pai? Ela falou assim, doutora, é porque eu sou muito fértil. Só a gente transar que eu pego o menino, pego o menino. Eu já usei todos os métodos anticoncepcionais que existem. Todos, nada deu certo. Imagino que deve ter usado que nem a cara dela. Mas, enfim, ela disse que usou todos, nada deu certo. Então, ela optou fazer o método mais seguro que tem, que é a tabela. Que tem dias que a pessoa pode transar e tem outros que não. Só que o marido dela é uma pessoa que é nervoso, sobe a cabeça, se não transa todo dia, então ele tem que transar todo dia. Então o que ela sugeriu? Ela sugeriu, a ideia foi dela. Fulano, se você, os dias que eu não puder, você usa o menino. Simples assim, usa o menino. E aí quando ela falou isso, eu estava no meu primeiro ano de psicóloga do MP, eu lembro que eu fiquei assim, me segurando para não fazer nenhuma expressão com cara de paisagem, porque se eu fizesse ela podia cortar a narrativa dela. Ela falou assim, você acha que foi uma boa ideia? Ela, doutora, foi maravilhosa, porque olha só, eu estava tendo tanto menino, que eu estava vendo a hora que não ia dar para ficar com a minha família unida. Eu ia ter que botar cada um para um lado. Eu não queria me desfazer dos meus filhos. E desde que eu fiz isso, nunca mais eu engravidei. Deu certo. Estamos todos juntos. Né? Então, assim, a motivação dela era até nobre, que era manter a família junta, mas... Aí eu falei assim, mas o menino, né? Ele tá com 12 anos, tá ficando um rapazinho. Lógico que pensando no menino. Aí ela virou e falou assim, doutor, eu tava pensando nisso. Já vai pegar mal pro fulano, pro meu marido. É melhor começar a usar o mais novo. Sim, porque criança não tem sexo, é sexuado, mas tá virando um rapazinho, se ele vai usar um rapazinho, o que ele vai ser, não é mesmo? Então, tem que usar o mais novo. E aí, quando ela falou isso, para mim foi o meu limite. Eu falei assim, vamos parar por aqui, não sei o que, eu dispensei ela. Fui direto na promotora, fiz um relatório, vapt-vupt. A promotora mandou fazer busca e apreensão das 8 crianças, porque todas estavam em risco. Como saber qual não estava? E se ela estava 4 anos sem ter outro menino, 4 anos sem engravidar, e esse era o tempo que ele estava sendo abusado, o menino de 12 desde os 8 era abusado. Daí todo o comportamento dele na escola, né? Então, a primeira opção da pessoa de confiança. Eu queria te contar essa história para mostrar a naturalização, né? A naturalização, que é uma das consequências desse abuso. Essa mulher, essa mãe, tinha sido abusada. Depois a gente conversando, né? Soube que ela foi abusada também quando criança, a vida toda pelo pai. Então, um mecanismo de defesa muito comum é a naturalização, é a negação de ser um problema, ou naturalizar. E isso é natural para mim, também é natural para o vizinho com a filha dele ou para o meu marido com o nosso filho, né? Tudo natural, a ponto de chegar e contar no Ministério Público sem nenhum problema, né? Agora, outra opção da pessoa de confiança é denunciar. É procurar um órgão de proteção da criança e falar assim, olha só, pode até contar assim, não sei se isso é verdade. Até desconfio porque eu acho fulano uma maravilha. Mas a criança me procurou e me contou isso assim, por favor, investiguem. Por quê? Porque assim, primeira coisa que a gente faz é proteger a criança, né? Afastar o suposto abusador de não ter contato sozinho e sem vigilância com aquela criança. Isso faz o abuso cessar. O abusador pode pelo menos imaginar que pode ser punido. Só essa possibilidade de ser punido já faz ele perceber que não é tão legal aquilo que ele está fazendo, não é tão legítimo assim. E a criança pode se ver como vítima. Pode falar assim, olha, você não foi culpado. Você não é culpado porque ia para o colo do... Né? Você foi vítima, o adulto era ele. Você não sabia direito o que estava fazendo, mas ele sabia. E até ter tratamento para que minimize todos os efeitos dessa violência, desse abuso. E a sociedade também, é muito importante para o grupo social ver essas coisas acontecendo, porque é um recado também que, olha, a gente não
apoia isso não é algo aceito pelo nosso grupo social. Porque essa coisa de denunciar, gente, voltando um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa não denuncia, não interfere por isso. É porque fala assim, o que é fulano? Fulano jamais faria isso, imagina. Ele é juiz, ele é pastor, ele é professor universitário, ele é, sei lá. Gente, não tem. Qualquer profissão, qualquer religião, qualquer regra, tem de tudo. Abusador não tem cara, todo mundo pode ser. Então não dá para excluir nenhuma possibilidade e nem achar que é coisa de família, não vou pôr a colher. Bom, a grande problema, eu estou terminando, só quero falar um pouquinho da questão processual. Grande questão desses casos é que é muito difícil de provar. A prova do abuso sexual infantil é muito difícil, porque não existe penetração, lembra? Qualquer ato sexualizado é a mão boba, é até um sexo oral, não vai deixar marca. O próprio sexo anal, se você não fizer logo, recolher o sêmen, não deixar marca, as coisas voltam. Então, como é um crime que geralmente ocorre entre quatro paredes, sem testemunha, quando tem testemunha, aquela mãe que é conivente, né? Que é até mandante do crime como a outra, vai fazer um exame de corpo de delito, dá negativa, e os leigos acham, deu negativa porque não teve abuso. Não, é porque não foi constatado, mas quase nenhum abuso infantil é constatado, 99,9% não é. Então não quer dizer que não teve o abuso. Então ele não deixa marcas detectáveis. A única prova que acaba que você tem é o relato da vítima, é o que a criança fala, é a narrativa dela. E normalmente é uma narrativa muito confusa, muito contraditória. Por quê? Porque tem muitas pressões externas. É a mãe que quer proteger o abusador. Ela fala assim pra gente, doutora, a senhora não sabe, minha filha é muito mentirosa. Ela sempre quis o meu homem. Então tem essa mãe que faz isso, ou é os irmãos que falam que ela está querendo destruir a família, eles ameaçam tirar o amor que tem por ela. É o próprio pai, que depois que ela denuncia, vê que está nas mãos dela, começa a ser aquele pai dos sonhos dela, faz 1000 promessas, promete levar para Disney, promete que vai dar aquilo que ela mais quer, que vai ser aquele pai que ela sonha. E as pressões internas, que eu acho que talvez sejam as maiores, porque tudo que ela quer, tudo que qualquer criança quer, é ter um pai e uma mãe bacana. Então ela quer muito acreditar no que aquele pai está dizendo para ela. Ela quer acreditar que o pai é aquela figura bacana, que tudo foi mal entendido. Imagina, você acha que eu amo você, eu ia fazer um mal para você, você entendeu errado, não sei o quê, enfim, que ela que provocou, a culpa dela. Ela quer acreditar nisso. Então, muitas vezes, a criança, no meio dessa coisa, até desdiz o que disse, nega a acusação que fez. E como a única coisa que a promotoria, no caso, né, tem para fazer uma persecução penal é o relato dela, é uma prova muito frágil, que se desmantela muito, muito fácil. E outro ponto também da dificuldade processual é a revitimização, né? Porque aquela criança que teve a maior dificuldade de falar do abuso que ela sofreu, foi na hora que ela quis, para quem ela quis, do jeito que ela quis. Depois que ela narra, era levada para repetir esse relato em vários lugares diferentes. Vai na delegacia, vai na ML, vai na defensoria ou no advogado, vai no Ministério Público. Em cada lugar desse, ela tem que narrar tudo com detalhes. Perguntam para ela os mínimos detalhes. Então, para ela recordar e viver, é muito revitimização, é ser vítima de novo. E aí, as pesquisas apontam que as meninas e meninos que são abusados eram ouvidos cerca de 8 a 10 vezes ao longo do processo judicial sobre a mesma situação sofrida, revivendo aquilo, né? Então, é uma pesquisa da Childhood Brasil essa. Então, isso é muito sofrido. Isso a gente chama de revitimização, que a gente tenta evitar. E ainda tem o grande final, que ela é levada em juízo, né, para falar lá na frente do juiz, do promotor, às vezes da mãe conivente, por causa do princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Eles têm o direito de ver a produção da prova, então muitos juízes entendiam, agora está bem melhor, mas até pouco tempo era na frente deles também. Então imagina que lacuna e que contraditório, que confuso saía o depoimento daquela criança tendo que narrar essa história dessa forma. A alternativa que surgiu no Rio Grande do Sul já tem alguns anos foi o depoimento sem dano, né? Onde a criança era levada para um ambiente próprio, com um técnico capacitado, mas acostumado a falar desses assuntos sem aquela delicadeza, como diz o Leone, que é um procurador de justiça aqui do Rio, não sei se todos conhecem, ele fala
delicadeza do hipopótamo epilético numa loja de cristais, né? Tem casos de o juiz perguntar para a menina que foi abusada pelo pai se ela tinha gozado durante o abuso, pelo amor de Deus. Né? E por mais que promotoria e defensoria reclame, o juiz retire a pergunta, não importa se ela respondeu, ela ouviu a pergunta. Então o mal já foi feito para ela. Então tem esses casos, né, nas delegacias, em todos os lugares que ela passa. Ali não, é um técnico mais capacitado, normalmente um psicólogo, um assistente social. A ideia original era essa, a gente vai ver que os conselhos reagiram muito, então tem alguns lugares que infelizmente pode ser até alguém de nível médio, sem tanta formação, mas enfim, é alguém mais habilidoso para falar sobre isso com a criança. E ela está numa sala com esse técnico, que é Big Brother. Tem filmadoras que reproduzem o som e a imagem na outra sala, na sala de audiência. Lá sim está o juiz, o promotor, o advogado, o réu, exercendo seu direito contraditório. Eles vão estar assistindo de alguma forma a entrevista, só que não cara a cara com a criança. A criança até sabe que está assistindo, tudo mostrado para ela, mas na hora está ela e o técnico. Né? Não está todo mundo em cima dela, vendo e deixando ela nervosa. Eles assistem tudo, eles podem fazer perguntas para esse técnico através do microfone ou através do telefone, que no Rio a gente usa um telefone lá no TJ, e esse técnico vai repassar perguntas que vierem da sala de audiência, exercendo o direito contraditório, mas da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, que ele achar que é bom para a criança, se achar que é. Se tiver uma pergunta que seja muito inadequada, ele tem autonomia para não fazer essa pergunta. Então, além de fazer do jeito que mudar a forma de chegar lá, o tempo, né? Porque ele pode fazer uma volta para chegar onde eles querem, mas ele pode até não fazer se ele achar que é uma pergunta lesiva que vai causar algum dano para a criança. E isso foi algo que deu um resultado ótimo, né? Porque a criança fazia só esse depoimento, ficava gravado, fica, e se tiver recurso, ela não precisa ser ouvida de novo, de novo e de novo. Aí veio a lei da escuta protegida, vocês devem conhecer, Lei 13.431, de 2017, e ela diz que essa criança vai ser ouvida só em depoimento especial e na escuta especializada pela rede protetiva, mas ela não vai ser levada em todos esses órgãos, defensoria, advogado, Ministério Público, né, para falar e ser ouvida. O relato desse jeito ficou mais claro, mais detalhado e, consequentemente, aumentou o número de punições. Por isso, chegou a ter uma recomendação do CNJ para que outros estados adotassem também aquele método e adotaram com outros nomes, até que chegou a lei da escuta protegida, que ficou sendo depoimento especial, né? O nome que deram. Agora, isso teve muitas reações negativas, né, dos conselhos profissionais. Conselhos de psicologia, conselhos de serviço social foram muito contra, chegaram a fazer resoluções proibindo o psicólogo, falar do CRP, que é o que eu sei com certeza, proibindo o psicólogo de atuar nessa seara. E aí teve que ser derrubado isso também pelo Ministério Público, teve liminarmente derrubar, porque isso atingia a liberdade de exercício profissional, feria princípios constitucionais, enfim, que eles se colocaram contra, como aliás se colocam normalmente contra tudo que vem da psicologia jurídica. Não me surpreende o CFP ser contra nada que venha da psicologia jurídica, eles são sempre contra. Bom, o que eu tinha preparado para falar era isso, eu não sei se foi o tempo, se eu fui a mais, fui a menos, me perdi aqui. Como é que tá, Bruno? E aí eu queria saber o que vocês pensaram em termos de conflito de lealdade no abuso sexual. Era algum caso específico de, por exemplo, ele ficar em conflito por quê? De se deve ou não falar mal do pai, é isso? Eu não sei as outras pessoas que estão participando, mas eu tô tão estarrecida, eu tô tão assim revirada com as histórias da mãe mandante, então, que eu não tô conseguindo concatenar as ideias para formular perguntas para você. Vou ser muito honesta. Me afetou assim num grau, porque os outros exemplos eu já tinha lido, visto, já tinha passado, colegas trocando, enfim, são mais comuns. Mas a da mãe mandante foi assim, foi Eu acho que tanto no falso quanto no verdadeiro, quando a gente bota a mãe fazendo casos assim, chocam muito. Né? Tem falsas denúncias de abuso também, onde a mãe abusou da própria filha para poder botar a culpa no pai.
Gente, isso choca muito, porque a gente tem aquela imagem da mãe. Mãe é mãe, né, gente? Mãe é leoa, que protege, que caminha, que cuida. Como que uma mãe faz isso com o filho? Mas podem acreditar que mães também fazem isso com filhos. Então, assim, o que eu tenho para Enfim, dizer para vocês, que eu acho que é muito importante, é que mesmo quando a gente trabalha em prol da alienação, porque eu trabalho em prol da lei da alienação, sou super favorável a ela, mas ainda que com essa consciência de que tem um monte de crianças sendo vítimas de alienação, a gente não pode esquecer que o abuso sexual existe sim, que alguns casos podem ser reais. E a gente tem que ter muito cuidado ao manejar quando tem essas acusações, que podem ser verdadeiras e podem ser falsas. As duas são muito nefastas. Com eu certeza. acho, Beatriz, assim, fazendo uma revisão do que você colocou, acho que foi muito boa a sua explicação na medida em que ela foi extremamente didática para gente. De Uhum. discriminar quais são as possibilidades, quais são as formas. Aí, ó, a Carol tá até mostrando as minhas folhas também, já preenchi 3 folhas de anotação. E isso é muito legal, né? Porque nós, advogados, a galera do direito, ela realmente não tem esse conhecimento que você trouxe, assim, de Uhum. forma não superficial, muito pelo contrário, profunda, porque você Uhum. ilustrou com exemplos do que você veio distinguindo para a gente. Então, Uhum. muitíssimo obrigada. Ai, A que bom. gente tem no chat, eu vou abrir para as perguntas. Uhum. A gente tem uma pergunta do. O Alexandre primeiro fez uma observação, né? Silêncio total dos participantes. Aí depois, aí depois ele fez a seguinte pergunta: pais que estimulam suas filhas menores de 10 anos a fazerem as danças sensuais da moda pode ser considerado uma forma de abuso? Aí eu acho que a gente volta para aquilo que a gente estava conversando antes de começar o programa, eu e Bruna, né? É muito difícil a gente determinar se determinado comportamento é ou não é abuso, porque não é uma coisa absoluta. Por exemplo, um pai que toma banho junto com a filha, isso é abuso? Não necessariamente. Meu pai tomava banho junto comigo, a gente tomava banho, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, todo mundo junto, e nunca teve abuso. É, se a família fica nua, todo mundo junto, é abuso? Também não necessariamente. Quantas famílias vão até para praias naturalistas, né? E essas danças são da nossa cultura, né? A gente, talvez os pais e mães tenham crescido desde quando elas eram crianças dançando boquinha da garrafa e danças mais sensualizadas e acham aquilo natural. Se a coisa dentro daquela cultura familiar é tida como natural, para elas não é algo que elas maldem, por exemplo, o tomar banho, o estalinho, tem gente que dá beijinho assim, se cumprimenta com estalinho. Se ficar nu é uma coisa vista como natural, ou até uma dança, isso não é abuso. Agora, por exemplo, é uma família que não ouve música assim, só ouve música religiosa, só veste roupa muito comportada, não sei o quê. Aí, quando a mãe sai, o pai pede para a menina dançar, né, o tchan para ele, alguma música mais Anitta, sei lá. Dança assim, aí já começa a ser abuso. É quando tem é muito sutil isso, porque tem uma mudança da cultura. Por exemplo, teve um caso que eu peguei que a mãe estava denunciando o pai por abuso, dizendo e mandou fotos dele dando banho na menina, botou fotos, uma foto que ele estava no sofá junto com as filhas, todo mundo vendo TV, ele estava assim mais relaxado e estava com um short largo, então estava com a genitália exposta. E ela botou essas fotos como prova desse abuso. Só que essas fotos foram tiradas por ela durante o casamento, o que mostra que ela estava na cena. Então, se ela estava na cena e aquilo era permitido, é porque para ela, no momento, não era abuso, né? O pai dava banho nas filhas, tomava banho junto, ela nunca achou isso ruim. Naquele momento ali, ele está sentado vendo TV, relaxado com short largo, rasgado, não lembro. Se a genitália dele apareceu, ali não tinha nada de sensualidade, nem estava ereto, nada disso, né? O pênis, ele estava em casa com uma roupa, como às vezes a gente fica com, sei lá, roupa rasgada, mais à vontade, e ela não viu nada demais naquele momento, né? Que a cena aconteceu, ela ficou casada com ele um tempão. Então, depois de você tentar provar com condutas que eram normais para você quando você era casada, botando essas condutas como abusivas, ele sempre ensinou a minha filha a dançar a Anitta. Desde pequenininha a gente dançava junto, a gente dançava até junto com ela. Tem vídeos gravando. Aí eu pego esse vídeo para mostrar. Olha como ele abusa, ele sexualiza a menina.
Não é, porque era uma coisa que é natural e cultural daquela família. Então, tudo muito depende do contexto, não é uma coisa absoluta, né? É uma coisa sempre muito relativa. Eu Responder? vou. Respondeu. Eu vou pegar o gancho aqui da Elsa, que também perguntou assim: eu gostaria que a Beatriz comentasse um pouco sobre as formas, procedimentos que ela adota para identificar se uma denúncia é falsa ou verdadeira. E aí eu vou pegar só um ganchinho para botar mais uma pimenta nessa pergunta. Você realmente falou de sutilezas, de dificuldade de reconhecimento. Na dúvida, enquanto perita do juízo, e aí? Depende do grau de dúvida. Porque, assim, certeza absoluta você não vai ter nunca, porque você não estava lá, né? Você não viu acontecer, você não foi testemunha do fato. Então, se eu for esperar ter essa certeza absoluta para dizer que houve um abuso, não vai haver em nenhum caso, porque essa certeza é impossível. O que acontece é que eu vejo esses casos, principalmente quando mistura alienação e abuso, como um quebra-cabeça. E eu tento juntar o maior número de peças possíveis. Isso tem a ver com as entrevistas de todos os citados, todos os envolvidos. É o pai, é a mãe, são os filhos, se tem uma avó que participa, se tem uma babá que estava na cena, se tem alguém que seja muito citado por eles, pode ser o porteiro, a professora, sei lá, eu vou ouvir, eu vou juntar o máximo de elementos possíveis. E tá com a criança, né? Sentir dela, brincar com ela, conversar com ela, dependendo da idade, vai mudando a forma de proceder. Mas com uma criança pequena é muito através da brincadeira, do desenho, da... Eu não gosto de interpretar. Eu sou meio... Nesse eu sou um pouco anti... Talvez até... Não sei se eu posso dizer anti-psicanálise, porque não é só da psicanálise isso, mas eu sou anti essa coisa da interpretação. Eu gosto... Porque, por exemplo, eu já peguei casos no MP de pessoas que estavam condenadas por abuso por causa de desenho que as crianças tinham feito. E o laudo técnico de profissionais, até que eu tenho em alto gabarito, mas botou que a criança tinha desenhado pênis, porque ele desenhou uma casa em forma de pênis. E desenhou também, segundo o laudo, eu não sei o nome disso, gente. Aquela cordinha cheia de bolinha que algumas pessoas usam para penetração anal. Tem um nome. Então, segundo o laudo, ele tinha desenhado isso tudo. Aí veio para mim. Aí eu chamei a criança, brinquei com ela, né? Aí depois falei assim, fulaninho, você lembra que você fez esses desenhos? Isso quando a gente já tinha, né? Já tinha criado um livro. Aí, eu lembro. Poxa, me conta a história desses desenhos. O que você desenhou aqui? Aí ele me conta. Aqui é a casa do Bob Esponja. Vocês já assistem Bob Esponja? Sabe como é a casa dele? A casa dele é um abacaxi. É o Não vai ser abacaxi. nunca um quadradinho com retângulo em cima. Vai ser um abacaxi. Ele desenhou o abacaxi. O psicólogo é que viu um pênis ali. Vai ser mais para um foguete do que para uma casa triangular, né? Quer dizer, se tivesse conversado um pouquinho com aquela criança para deixar que ela dê a interpretação do desenho dela, eu acho isso fundamental, sabe? E o objeto lá sexual que ele tinha visto das bolinhas, que ele deve usar para ter pensado nele, tinha sido um terço, era o terço da avó dele. O terço que a avó rezava toda noite. Então, assim, olha que sério isso, né? Você estava condenando alguém porque tinha dado uma interpretação totalmente equivocada para o desenho da criança. Então, é uma coisa que eu não uso, eu não gosto de usar isso. Eu gosto de estar com a criança e deixar ela me contar. É muito do relato livre, das brincadeiras, e tentando esclarecer se algo me parece, eu vou verificar se tem a ver, e juntando todas as pecinhas do quebra-cabeça, ver o que faz sentido. Tem vezes que eu fico muito na dúvida. Tem vezes que não tem nem como você concluir alguma coisa, ou porque tem muito tempo que passou, aí você não consegue mais sentir firmeza naqueles relatos, ou porque, não sei, as pessoas encontraram coisas muito desconexas mesmo, não tem como concluir nada, e eu digo que é impossível concluir alguma coisa por isso ou por aquilo. Quando eu acho que indica que eu nunca vou ter certeza absoluta, mas tem uma forte tendência a acreditar, eu boto que há fortes indícios de ter havido abuso sexual e digo por quê, quais são. Assim que eu procedo. Fabrício, eu acho que ela acabou respondendo a minha e a sua, né? Quais foram? Completa. Assim. Não, que a gente perguntou, só que eu não escrevi, falei e ele levou assim, coitado, minutos ali escrevendo um texto gigante. A Aline perguntou o seguinte: Beatriz, em situações de retratação do abuso sexual e aplicação da medida de acolhimento da criança, quais estratégias possíveis para o judiciário?
É muito difícil. Quando a criança retrata, diz que, olha, não aconteceu, eu estou mentindo. Então, eles normalmente mandam para avaliação psicológica e a gente tenta perceber se ela mentiu no primeiro momento ou no segundo, porque são duas possibilidades. Eu já peguei casos realmente da criança ter mentido no primeiro momento. Então, por exemplo, teve uma adolescente que tinha acusado o pai de ter abusado dela. Aí a mãe botou o pai para fora de casa e denunciou na polícia. Só que ela não contava que a mãe fosse denunciar na polícia. Ela só queria que a mãe botasse o pai para fora de casa. Por quê? O que ela queria era poder viajar com os amigos e namorar. E o pai não deixava, não dava para ela essa liberdade toda, que a mãe daria. Então, o plano dela, a estratégia toda foi essa. Então, quando ela viu que o pai foi preso, ela ficou desesperada para dizer que não era verdade, não sei o quê. Mas até eu separar joio do trigo, ver que esse é um caso que realmente ela criou e que agora ela estava retratando e realmente não era, como o contrário, a pessoa disse a verdade, mas depois por ameaças, por essas pressões externas, por questões outras, começa a desdizer o que disse, não é simples, né? É delicado, é difícil, a gente tem que tentar ver, sabendo que a gente também não é Deus, não vai falhar. A gente não vai acertar todas, a gente vai dar nossa visão, até onde nossos olhos alcançam. Pode ser que não alcance tudo. Isso é algo que pode acontecer. Mas teve outra pergunta, era retratação e... Quais estratégias possíveis para o judiciário? No Então, caso de abuso, aplicação de medida de acolhimento. medida de acolhimento. Pois é, quando a gente recebe uma notícia de abuso sexual intrafamiliar, a nossa primeira opção é afastar o abusador. Só que não tem como obrigar um casal a se separar. Então, se a mulher, a mãe, fala assim, não, é meu marido, eu não vou deixar de ser daqui, eu sou casada com ele, a criança que sai, a criança que sai. A gente não tem como forçar o casal a se separar, nem a mãe a acolher a criança e não o marido. Então, quando a criança que sai, a segunda, né, então, opção, é a família dela, é ver se alguém da família extensa, tios, avós, alguém até sócio-afetivo, né, uma vizinha, um padrinho, madrinha, se dispõe a acolher aquela criança. Às vezes a gente consegue, outras vezes ninguém da família quer, e aí não tem jeito. A criança vai ser acolhida ou numa família acolhedora ou num abrigo, né, numa instituição de acolhimento. Ó, tá vendo? Não foi só a galera do jurídico que veio te prestigiar, não. Os psis estão aqui, ó. Verdade. Ana Carolina Braga, psicóloga querida, minha assistente. Você tem alguma indicação de livro, autor ou artigo que costuma usar mais recorrentemente citando em laudos de vítima de abuso para construir provas do comportamento da criança, justificando o parecer psicológico? Ai, gente, me deu um branco agora. Indicação bibliográfica. Tem um autor A que é Ana chegou clássico. chegando, me passa aí a indicação bibliográfica. Não, que em termos de abuso sexual, ele é referência. E eu nem consegui o livro dele. Eu tenho, na verdade, xerox de um livro que uma amiga minha conseguiu, ela xerocou para mim, e eu tenho, mas me deu um branco agora. Pior que eu não estou com ele aqui para... Furnes, isso mesmo. Alguém ali me ajudou. Foi Furnes. Elisa. É. Então, Furnes é uma referência em termos de abuso. E em termos de falsas denúncias, a Andréa Calçada, né? Ela fala muito disso. A Glícia tem coisas também. Aí vai mais o pessoal da alienação, que já é mais aqui mesmo do Brasil, acho que minhas referências primeiras. O Alexandre tinha pedido lá em cima, eu acabei pulando porque eu fiquei desatenta, pedindo para você falar um pouco mais. Cadê, Alexandre? Entre abuso e a diferença entre abuso sexual e pedofilia. Isso é muito importante, gente, porque fazem uma confusão com isso. Pedofilia é um transtorno da área da sexualidade. É uma doença, um transtorno, que é estudada já há muito tempo, não é de agora. Há muito tempo que a área da psiquiatria e da psicologia fala de pedofilia e procura tratamento para eles. Então, é o que existe antes de alguém pensar em codificar abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil, isso sim é um crime. É quando você pratica algo contra a criança. Então, se você tem desejo por criança, não tem uma vida sexual ativa normal com alguém da sua idade, tem uma vida sexual que tem alguns problemas, né? Não consegue ter uma vida
sexual normal, tem dificuldade nessa área, mas sente desejo por criança, as fantasias com criança, se masturba pensando em criança, mas você é um pedófilo. Mas não quer dizer que você seja um abusador sexual, porque para ser abusador sexual, você precisa abusar efetivamente de criança, precisa ir para ela, manipulá-la, fazer algum ato sexualizado para obter prazer. Se você não faz, você não é abusador, é só pedófilo. E as pessoas confundem. E como eu falei que é muito importante saber que a maior parte dos pedófilos não abusa. Fica só na fantasia, só no desejo. Então essas pessoas que são pedófilas e não abusam, acabam sendo prejudicadas com essa confusão, porque elas ficam cada vez mais envergonhadas de pedir, constrangidas de pedir ajuda, de pedir tratamento. Ao mesmo tempo, a pessoa que é abusadora sexual, a maioria não é pedófila, a maioria tem vida sexual normal, não tem questões nessa área, é casado ou tem relações sexuais normais, então é diferente. Não só isso que leva a abuso sexual de criança, infelizmente, não é só a pedofilia. Tá claro? Tá claro. Aqui o pessoal... Beatrice, Oi. posso perguntar? Boa noite. Oi, Lilibete. Tudo bom? Com relação ao conflito de lealdade, né, o que a gente tinha pensado é porque quando a criança ela é alienada, ela fica com um conflito de lealdade ali entre, né, o alienador e o alienado. Né? Você vê esse conflito nas vítimas de abuso, por exemplo, uma criança que não quer denunciar o pai ou a mãe e acaba tendo um conflito de lealdade justamente por isso, porque a nossa família vai ser destruída. Por exemplo, você tem uma mãe conivente que fala, olha, se você falar, nossa família vai ser destruída. Você vê esse conflito de lealdade, porque quando a gente conversou sobre os temas que a gente queria colocar, a gente vê isso muito na alienação parental, mas como olha é que isso só, fica nesses porque casos? são situações diferentes. Olha só, a primeira situação que você botou, conflito de lealdade, o pai, a mãe alienadora, o pai e a criança, se foi abusada ou não tem diferença? Não tem. Se ela acredita que foi abusada, eu não vou dizer que não exista, porque como eu disse antes, não tem nada no humano que não exista. Se você pensar, vai achar um caso que tem. E eu já encontrei casos de meninos adolescentes que se assumiram mulheres do pai. Né? Negavam, protegiam ele, defendiam, diziam que nada acontecia, mas era patente que acontecia. E elas eram mulheres não só sexualmente, elas assumiam o lugar de mulher naquela família. A mãe era um nada e ela era mulher daquela família com um monte de irmão que reportava para ela meio como mãe. Então, veja esses casos. Acontece, mas não é... Assim, nos 12 anos que eu fiquei na minha empresa, se eu vi 2 casos assim, foi muito. Um que eu me lembre, pode ser que eu tenha visto o outro que eu tenha esquecido, mas assim, não é comum. O comum são as crianças, quando relatam, contarem. E se falam, é porque ou elas lembram de algo que aconteceu ou lembram de algo que foi criado. Foi criado falsas memórias e elas falam daquilo que lembram, supostamente lembram. Então, assim, é muito difícil diferenciar quando é uma narrativa de uma lembrança real e de uma falsa lembrança. Não é fácil. Tem alguns critérios até que o Richard Garner bota que eu nem concordo. Né? Por exemplo, ele diz que a criança, quando foi abusada de verdade, vai saber contar em detalhes. E quando ela não foi abusada, ela não vai saber contar bem. Eu discordo disso. Porque isso desconsidera um mecanismo de defesa que a gente tem, às vezes protetivo. A gente apaga mesmo, a gente bloqueia aquilo que nos causa muito trauma. Então, às vezes, a pessoa não saber contar com detalhes o que aconteceu com ela não quer dizer que não tenha acontecido. Pode querer dizer que ela bloqueou aquilo por um mecanismo de defesa psíquica. Então, não vejo por aí. Por isso é mais difícil. Tem que ver. E outra pessoa que pode contar com milhões de detalhes, mas milhões de detalhes inventados. Né? Que ela ouve desde criancinha com todos aqueles detalhes e sabe contar que nem um papagaio. Então, assim, tem outras coisas que eu acho que a gente pode tentar se apegar, mas essa eu não acho que seja uma. Eu discordo dele. Mas a outra questão é quando a criança, a mãe diz, não conta, porque aí não tem alienação, né? Tem os dois juntos, a mãe está protegendo o pai, a criança está sozinha, e é aquele complô que eu falei, o complô do silêncio, o muro do silêncio, que ela se sente mesmo... Aí ela está oprimida, ela está ali sem saber o que fazer.
sentindo um monte de coisa muito confusa, com esse emaranhado de sentimento, que ela não encontra apoio em ninguém. O que ela vai fazer? Como se ela tivesse nascido para ser vítima daquilo, não tivesse saída. Ela fica mais perdida do que em conflito de lealdade. Porque não tem nem conflito. Os dois estão querendo a mesma coisa, né? Tanto pai quanto mãe estão querendo dizer, falando para ela não contar. E aí ela não conta por outras questões. É por não saber em quem confiar. É por não se achar no direito de contar, como se ela tivesse nascido para aquilo, tivesse que se conformar com aquela vivência. Não sei se respondi. Então, essa narrativa fica mais difícil, né? De uma criança que está com esse complô, vítima desse complô, é Com mais difícil certeza. você identificar, né, o abuso sexual. Não, é mais difícil ela falar. Depois que ela Falar. fala, não é não. Mas é mais difícil ela externar, contar o que está acontecendo. Depois que ela conta, aí ela conta com muito. Porque como ficou muito tempo preso, normalmente quando essas crianças, enfim, falam disso, é com muita emoção. É com muita. É vivo o negócio. É carne viva. Então você consegue perceber que não é uma coisa que você conta como algo que aconteceu com outra pessoa. É algo que ela lembra como se fosse hoje. Detalhado. Então. Vou te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: nas perícias psicológicas, né, muitas vezes as peritas optam por fazer dinâmicas entre genitores e filhos, né, para ver se teve o abuso ou não. Você acha que a aversão é uma regra? Para assim, tipo assim, ou se a criança tiver um bom relacionamento com aquele pai, porque justamente ela não, ou com aquela mãe, porque ela ainda não tem malícia, porque muita gente, eu já ouvi muita gente falar, não, quando você tem assim, eles estão bem, estão brincando, não tem abuso. Não, O que não você acha necessariamente. disso? O que você acha dessa Eu acho que é construção? importante observar como a criança lida com o pai e com a mãe. Tudo isso é dado, tudo isso tem que ser observado, mas não tem matemática assim. Não é 1 mais 1 é igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 4. Pode ter gente que tem um relacionamento ótimo com o pai, exatamente porque está numa fase que ainda não entende aquilo como abuso, não entende aquilo como violência. E agora não dá, por exemplo, vou citar um caso aqui. Chegou para mim a narrativa da mãe de que o garoto tinha pavor de ir com o pai. Que ele, quando ia com o pai, ele se agarrava nela, não deixava ir de jeito nenhum. E porque ele dizia que o pai abusava dele, ele tinha pânico só de pensar de ir com o pai. Aí o mesmo garoto, quando chega na sala, vai ele, espontaneamente, corre para o pai, dá um abraço, senta no colo. Isso não dá. Porque ou a criança já tem noção de que está sendo abusada e está reagindo a isso, e aí vai reagir a isso na frente da mãe ou na minha frente, ou a criança não tem noção, vê aquilo como carinho, como brincadeira e vai agir naturalmente também na minha frente ou na frente da mãe. Não vai ter um comportamento dúbio. E isso é estranho. Não condiz. Obrigada. Tá, e nesse teu exemplo aí, e aí? E aí esse é um dos casos aí Porque é o recorridos. caso desse depende, que não tem como Nesse ter caso, certeza. expressamente, vou te dizer o que aconteceu. O menino me disse que ele nunca foi abusado pelo pai, mas ele contava isso para a mãe e para a avó todas as vezes que saía com o pai. Então, assim, é muito difícil esse caso, eu achei. Porque se eu fosse a mãe, foi um caso. Esse rodou o TJ, já foi avaliado por muita gente. E muita gente disse que estava vendo alienação parental, mas eu não vejo como alienação parental esse caso. Porque se eu fosse essa mãe, eu ia estar fazendo exatamente a mesma coisa. Se meu filho me conta histórias, meu pai bota a mão no meu bumbum e faz assim, faz milkshake. Se eu ouço isso do meu filho reiteradamente, não pode vir juiz, pode vir psicóloga, perita, pode vir Jesus Cristo encarnado dizer que o cara é inocente no abuso, que eu não vou acreditar. Eu vou acreditar no meu filho que me narra isso. Então, eu acho que essa mãe foi inocente nesse caso, foi vítima também. Ela estava tentando proteger e fazendo aquilo que ela via. E era muito difícil ela acreditar na gente quando a gente dizia que não havia abuso, porque o filho continuava contando para ela. E aí eu falava assim, fulaninho, você tem que contar para sua mãe. Ele, não consigo. Se ela souber que eu menti para ela esses anos todos, ela nunca mais vai acreditar em mim. Ele, eu vou com você, eu falo junto. Mas ele não quis. E aí eu só falando, não rola. Então isso acontece também. Já teve 2 casos que eu acho de mães que denunciaram, que foram tidas como alienadoras, e eu não vejo como alienadora. Uma é essa, que até ela perdeu, acabou revertendo a guarda para o pai, porque ela foi tida como alienadora.
E o pai realmente era inocente, é um pai maravilhoso, mas, enfim, a culpa não foi dela. E o outro foi uma mãe que também denunciou, mas porque a mãe do ex-marido, quer dizer, a sogra, que não deixa de ser sogra, né? A avó paterna da criança, liga para ela e fala assim: Fulana, estou te ligando para dizer, não deixa o fulaninho viajar sozinho com o pai, não, porque ele estava abusando dele. Caramba, assim, até aí eles tinham um relacionamento ótimo, compartilhavam maravilhosamente bem o filho, problema zero de convivência. Quando a sogra liga e fala isso, gente, a mãe dele me diz isso, como que eu não vou acreditar que tem abuso? Então eu vou denunciar também, vou seguir tudo. Só que depois ficou provado, teve exame psiquiátrico dela, que ela tinha delírios, tudo com sexualidade, tinha tido vários outros casos que ela tinha denunciado coisas que não existiam, enfim. Mas até provar que nariz de porco não é tomada, né? Eu entendo perfeitamente essa mãe e a absolvo de qualquer coisa. Não acho que tem alienação aí também. Mas são dois casos que eu fiquei como minoria, que todo mundo achou que teve e eu não vejo. Beatriz, antes da gente fechar, a Fátima tá com os 2 dedinhos assim, ó, levanta um só não, ela tá com 2. Pode abrir seu microfone, Fátima. Oi, Beatriz, tudo bom? Oi, Fátima, tudo bom? Tudo, querida. É o seguinte, com relação a essa criança, vocês fizeram algum tipo de estudo depois com ela? Porque não é um caso Olha, comum da criança, né, mentir consciente não é mesmo. sobre um ato, né, praticado, né, de Vou te falar violência uma coisa, estudo oficial que eu saiba não, mas eu ligo de vez em quando para a psicóloga dele para saber. Eu fiquei preocupada. Então, de vez em porque quando, não é, com ela para saber como que ele anda e as notícias são sempre ótimas. Assim, segundo ela e também a psicóloga da escola que eu também falo, mas aí assim, uma coisa totalmente voluntária, não tenho nenhuma obrigação de fazer isso, né? Não está comigo o processo. É de curiosidade e cuidado mesmo. Tanto a psicóloga da escola quanto a psicóloga dela dizem que ele está maravilhoso agora, que depois que inverteu a guarda, que ele está muito melhor, que ele melhorou na escola, está mais sociável. Blá, blá, blá. Então, mostra que a gente não estava tão errado em termos do pai ser inocente, né? Mas em relação à mãe ficou algo a se trabalhar, então, porque ela ficou com visitas vigiadas, perdeu a guarda, fica complicado. Bom, esse monitoramento foi muito legal. Gostei de saber. Um monitoramento, na verdade, descompromissado, mas compromissado com a ética e com o seu trabalho, que é fantástico isso. Então, parabéns mais uma vez. Beatriz, queria agradecer sobremaneira sua participação hoje. Estou vendo rostinhos de todo mundo. Acho que saiu todo mundo assim, carregado de muito mais informação. A Elsa está fazendo coraçãozinho. E que bom, sabe? Que bom que a gente escolheu mais uma palestrante formidável. Foi fantástico. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Você aqui é sempre muitíssimo bem-vinda no APAR. Muito obrigada. Adorei também. Até a próxima. Até, gente. Boa noite. Só vou pedir para os APARes permanecerem, por favor. Beatriz, beijo grande. Beijo. Como que eu faço para sair aqui agora? É um vermelhinho. Vai ter Leave Meeting, alguma coisa assim. Pois é, não tem. Tem more? Aqui more? Não. É sempre embaixo no canto direito. Um botãozinho vermelho. Olha, hoje, foi hoje? Não, foi ontem na aula de inauguração da alienação parental, quando todo mundo foi embora, eu fiquei presa na sala, não conseguia sair. Eu acho que é aqui. Tchau, gente, beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Elisa, pode parar a gravação, por favor?